Bom, nós vamos regravar essa aula, né? Visto que muitos alunos não conseguiram acompanhar com a apresentação dos slides, né? Então nós estamos gravando agora novamente as aulas para vocês. É muito importante essa aula porque ela nos permite reconhecer e avaliar, basicamente avaliar o paciente que está gravemente enfermo, né? É muito importante porque o reconhecimento rápido e precoce desses pacientes com risco de morte e uma necessidade rápida de intervenção promove, obviamente, redução de mortalidade. Então, aqui o nosso objetivo é reconhecer os sinais e os sintomas precoces de doença grave, discutir como é que nós fazemos essa avaliação inicial, como é que nós podemos chegar a essa avaliação inicial e de tentar caracterizar que esse paciente é um doente gravemente enfermo. Há uma metodologia bem importante e bem simples de ser feita, chamada metodologia DIRECT, e que essa metodologia serve para que nós possamos fazer a avaliação e o tratamento desses pacientes. Por que é importante a gente identificar um paciente sob risco de doença grave? Primeiro, quanto mais rapidamente nós estabelecemos o diagnóstico, mais rapidamente nós iniciamos as condutas e desta maneira, obviamente, nós podemos tomar condutas e geralmente são condutas com intervenções mais simples, né? Por exemplo, se você reconhece um paciente hipotenso, né, você pode tomar medidas muito rapidamente para corrigir a hipotensão arterial do que esperar um determinado tempo que o paciente continue a se deteriorar. Então é prevenir uma maior deterioração do paciente e fornecer mais tempo para que a gente faça uma investigação e o tratamento adequado. Então aqui traz a história de uma mulher diabética de 54 anos de idade, admitida com abscesso intraabdominal 7 dias após uma colestectomia videolaparoscópica. Então ela foi operada, recebeu alta e volta novamente ao hospital depois de uma semana com um quadro abdominal agudo. É realizado uma tomografia, um diagnóstico de um abscesso de uma coleção subfrênica é observada e é colocado um dreno guiado por método de imagem. Os cirurgiões aqui optaram por uma colocação de um dreno dirigido no sentido de evitar a laparotomia exploradora. 2 horas após o procedimento, ela desenvolve um quadro de temperatura elevada, ela permanece taquicárdica, a sua frequência respiratória sobe rapidamente para 28 incursões por minuto e a sua pressão arterial cai de 80 para 40 milímetros de mercúrio. E a pergunta inicial é se essa paciente está gravemente doente, né? Por uma questão, obviamente, de bom senso, né? É óbvio que essa paciente está gravemente enferma. Mas o que nós teríamos aqui, do ponto de vista prático, para reconhecer que essa paciente está num estado grave e ela precisa de intervenções o mais rapidamente possível? Então é basicamente isso que nós vamos tentar discutir com os senhores nos próximos diapositivos. Que informação adicional pode ser útil, não é? O que houve após a cirurgia? Como é que foi o pós-operatório imediato? Se ela deambulou precoce, se ela não deambulou precoce, todas essas informações vão ser importantes para a gente poder chegar a um diagnóstico, estabelecer um diagnóstico o mais rápido possível. Vejam, se a gente for observar aqui, quais das informações abaixo poderiam ser úteis nesse momento, né? É óbvio que tudo é útil nesse momento, entre essas quatro questões. Mas o mais importante aqui talvez sejam os sinais vitais atuais, né? E os dados de sinais vitais recentes, né? Como é que ela estava antes? Antes de ficar doente, antes de ter feito essa temperatura, antes de ter caído a sua pressão arterial, né? É importante também a história da adesão ao tratamento, se ela vinha tratando em casa corretamente ou não, e a presença de outras comorbidades associadas. Comorbidades, obviamente, trazem, né, a paciente um maior risco, né?
Então, que informações seriam úteis nesse momento? É muito importante que no momento que essa paciente chega à emergência, e muitas das vezes a paciente está num estado tão grave que ela não consegue dar as informações adequadas, que alguém tente identificar algum familiar mais próximo para a gente tentar obter uma parte da história que essa paciente não consegue contar. Por exemplo, a sua saúde basal como estava, como foi o processo da doença atual, quantos dias ela está com dor no abdômen, tudo isso é muito importante. E, obviamente, o mais rapidamente possível, observar a gravidade fisiológica aguda nesse momento, né, que parece aqui muito bem caracterizada. Uma pergunta importante: se é necessário conhecer o diagnóstico da paciente para iniciar o tratamento. Muitas das vezes não, né? Mas aqui, na verdade, o tratamento inicial de qualquer situação grave tem a ver com a tentativa de manutenção básica da vida, não é? Mas aqui o quadro é muito florido, né? Nós temos aqui um quadro de uma paciente que foi operada, em seguida ela desenvolve uma distensão abdominal 7 dias depois, então a história está muito clara que essa paciente desenvolveu uma complicação abdominal pós uma cirurgia videolaparoscópica eletiva, né? Então a investigação primária, né, é muito importante, né? Qual é o principal problema fisiológico, né? Se fosse um outro paciente, por exemplo, que adentrasse ao hospital e tivesse uma história de uma cirurgia ortopédica, se queixando aí de falta de ar, é óbvio que os senhores iriam para um outro caminho, né? Não iriam pensar aí num quadro infeccioso abdominal. Iam deslocar a sua investigação, por exemplo, para um tromboembolismo pulmonar. Então, o principal problema fisiológico que traz o doente à instituição é muito importante ser identificado. Isso tem que ser feito nos primeiros minutos do contato inicial. Posteriormente, nós vamos fazer investigações secundárias, né? Qual que é a causa subjacente, né? Por que essa paciente desenvolveu o quadro abdominal, né? O que houve na cirurgia que fez com que ela desenvolvesse o abscesso? E sempre revisões subsequentes. Esses doentes nós precisamos ficar ao lado deles o tempo todo para que a gente consiga, na verdade, tomar medidas, observar se essas medidas estão adequadas, observar a resposta fisiológica do indivíduo para que a gente tenha sucesso, obviamente, na recuperação da sua saúde. Então, todos os princípios do exame físico estão aqui sedimentados, né? Olhar sobre o paciente, observar basicamente se ela está usando muito aqui no caso a musculatura respiratória, a ausculta de pulmão, sentir a paciente, ouvir o que a paciente está te dizendo é muito importante. A história, muitas vezes, como eu coloquei, nos pacientes muito críticos, nós não conseguimos tirar a história muito detalhada do próprio paciente, então também utilizar os familiares. Um exame físico da cabeça aos pés de uma maneira muito rápida, né? Porque nós precisamos aqui de rapidez. Revisar o prontuário e a documentação do paciente, pedir que alguém consiga recuperar esse prontuário o mais rapidamente possível. Obviamente que nós vamos precisar de alguns testes para estabelecer a gravidade e o nível de gravidade e, obviamente, iniciar o tratamento. Muitas das vezes o tratamento ele é iniciado, né, baseado na presunção primária, né, e que a gente não pode perder tempo, por exemplo, esperando exames laboratoriais. No caso específico aqui, me parece claro que essa paciente tem um quadro infeccioso grave, então ela deve receber antibiótico o mais rapidamente possível. Ela se encontra hipotensa, portanto, ela deve ser o mais rapidamente possível repassar por uma reposição volêmica e muitas das vezes a colocação de uma droga vasoconstrictora. Então a avaliação primária ela segue o rito do ABCD, né? Nós vamos basicamente observar aquilo que está levando o paciente a um risco eminente ali de morte. Então é muito importante os sintomas primários, as doenças coexistentes, como eu falei, os medicamentos, se ela vinha tomando os antibióticos que foram prescritos no pós-operatório, se ela não tomou antibióticos, né? No caso aqui específico, ela foi submetida a uma cirurgia de grande porte, e isso é bastante importante, né? Porque
mostra que a complicação, obviamente, está relacionada à cirurgia abdominal. Se ela recebeu sangue, se ela foi politransfundida, isso é muito importante. Os traumas que retornam aos hospitais, né, depois de um período de convalescença. Posteriormente, a avaliação secundária ela vai ser feita, né, após a estabilização do paciente, com a história pregressa, as doenças crônicas, os fatores psicossociais, onde essa paciente vive, se ela é uma paciente que se encontra, por exemplo, morando sozinho num asilo, se ela mora junto com sua filha, tentar obter da família essa história. História de medicações e alergias, a própria história familiar. Discutir questões éticas são muito importantes, né? De repente, nós estamos diante de uma paciente que já tem um quadro de demência bem estabelecida, já houve a discussão com a família de limitação de recursos terapêuticos. Essa paciente pode ter, inclusive, colocado isso na forma aí, de um documento, né? E nós temos que levar tudo isso em consideração. E fazer a revisão dos sistemas de uma maneira frequente. Então, essa metodologia DIRECT ela é bem interessante, né? Porque começa pela detecção, aqui me parece muito claro, né, que não se trata de um problema abdominal. Quer dizer, a efetiva comunicação e o trabalho em equipe nos mostraram que essa paciente foi operada há 7 dias atrás. Nos mostraram que ela começa a piorar depois de 7 dias, né? E isso faz com que essa detecção rápida da deteriorização progressiva dos sinais vitais façam com que nós imediatamente façamos uma intervenção, né? Essas pacientes graves, quando adentram a sala de emergência, rapidamente são monitoradas, inicialmente, preferencialmente, por monitores não invasivos, né? De pressão arterial média, de pressão arterial, de frequência cardíaca, oximetria de pulso, obviamente, né, ritmo cardíaco, tudo isso pode ser obtido muito rapidamente assim que o paciente adentra ao ambiente da sala de emergência. Ao detectar que é necessária uma intervenção, me parece que aqui a intervenção tem que ser rápida, a paciente está hipotensa, provavelmente desidratada pelo quadro clínico, necessita de uma reposição volêmica com cristalóides, necessita da antibiótico terapia precoce. Posteriormente, nós vamos fazendo avaliações à medida que nós vamos tomando condutas e vamos detectando ao longo do tempo outros problemas, sempre pensando na efetiva comunicação e no trabalho em equipe. Então essa metodologia ela é realizada passo a passo e ela é repetida quantas vezes for necessária até que exista a estabilização do paciente. Então, na detecção aqui, a história e as modificações do exame físico, né, vão alterar a equipe de cuidados intensivos ou da equipe de emergência para o estado fisiológico, né? É um paciente que foi operado e de repente piora, né? E ficou claro aqui a história e o exame físico. E esses achados encontrados nessa doente específica são muito típicos, né? E que, obviamente, os diagnósticos diferenciais aqui são muito poucos, né? Muito poucos. Mas poderia, por exemplo, como ela foi operada há 7 dias atrás, se não houvesse febre, né, e não houvesse outros comemorativos de infecção, por exemplo, só houvesse taquipneia, que é um sinal extremamente grave, iria dirigir o nosso diagnóstico, por exemplo, para um outro sistema orgânico, provavelmente para a questão de uma embolia pulmonar. Então é muito importante que esses achados ajudem a gente fazer as avaliações diagnósticas apropriadas e pense no diagnóstico diferencial. A intervenção é muito importante, então tratar a paciente o mais rapidamente possível, né, no caso aqui corrigir hipotensão e antibiótico terapia precoce, e muito importante as reavaliações que tem que ser frequentes, né, fazer essas reavaliações frequentes, de modo a garantir que o tratamento é apropriado para aquela gravidade da doença. Então, muito frequentemente, esses pacientes vão recebendo tratamento, recebendo terapia, recebendo monitoramento, né, de uma maneira progressiva, das vezes, né? Nós vamos indo de passo a passo e isso só é possível através das reavaliações frequentes. A efetiva comunicação é muito importante. Isso você tem que ter entre os membros da equipe, comunicar as suas perspectivas, o que aconteceu lá no
na cirurgia anterior, conversar com os familiares, tentar fechar um diagnóstico bastante apropriado. E o trabalho em equipe, né? O trabalho em equipe do Direct é muito importante. Nós não conseguimos tratar de pacientes críticos ou não conseguimos tratar de nenhum outro tipo de paciente se nós não tivermos uma equipe multidisciplinar e multiprofissional. É impossível isso, né? O médico não tem a capacidade e nem tem a vara de condão mágica de conduzir esses processos de uma maneira isolada. Isso não tem nenhuma fundamentação. Então, o trabalho em equipe ele é fundamental. Então, no caso aqui, me parece um caso já bem colocado, que os senhores já devem ter entendido, que se trata de um quadro de uma infecção grave, no mínimo uma sepsis já com disfunção orgânica, né? Vejam vocês que nós temos aqui disfunção cardiovascular, nós temos aqui disfunção respiratória, caracterizada aqui por uma frequência respiratória elevada, né? Então, quais seriam os sinais, nesse caso específico, né? O que seria mais apropriado para obter da história inicial, né? Obviamente, os sintomas primários aí são muito importantes, né? Bom, mas todas as opções são importantes? É claro que são, mas os sintomas primários aqui são importantes, né? Por exemplo, a história de cirurgia, né? Poderia ter aqui uma história de hemorragia grave. Ela poderia ter uma hemorragia digestiva grave após um procedimento videolaparoscópio. Mas não, ela tinha, na verdade, um quadro de abdômen agudo. As doenças e sintomas coexistentes, que aqui é muito claro a presença do diabetes e da colecistopatia calculosa, e, obviamente, a questão de alergias, né? Se essa paciente tem algum tipo de alergia que possa orientar ou não, administrar ou não a determinada medicação. Logo em seguida, essa paciente, ao entrar na sala de emergência, ela permanece com febre, taquicárdica, né, taquipneica e hipotensa. E isso ocorre após a colocação de um dreno abdominal. Então, quando nós vamos investigar, é sempre bom nós lembrarmos do A, B, C, E, D e o E, né? Na verdade, aqui nós não estamos tratando parada cardíaca, né? Então, nós temos que seguir mnemonicamente o A, o B, o C, o D e o E, né? O A, o que é o A? O A, a abertura das vias aéreas. Essa paciente em questão não tem nenhuma história que tenha problema de via aérea, né? Ela respira espontaneamente. Mas poderia ser diferente, por exemplo, se alguém estivesse reclamando de estridor laríngeo, por exemplo, numa reação anafilática. É muito importante observar a respiração, né? Se ela respira adequadamente, se ela não usa a musculatura respiratória acessória, denotando gravidade. A circulação ela é observada através da pressão arterial, através da análise dos pulsos periféricos, através da perfusão da pele, tudo isso é muito importante. E investigar a disfunção neurológica. A disfunção neurológica na doença crítica, e aqui muito especificamente também na sepsis, dois fatores são muito importantes com relação à disfunção neurológica. A confusão mental, a presença de delírio são muito frequentes nesses pacientes críticos. Então nós temos que investigar a disfunção múltipla orgânica e a disfunção neurológica é uma delas. Então, na abertura das vias aéreas e na respiração, o A e o B, obviamente que observar a boca e o tórax, a frequência respiratória. No caso específico aqui, a taquipneia clássica, existe um uso da musculatura intercostal, os músculos acessórios da ventilação. A oxihemoglobina, então a saturação de pulso aqui é muito importante, né? Então na sala de emergência, normalmente nós temos disponíveis oxímetros de pulso, né? O oxímetro de pulso aqui pode ter um problema, porque a oximetria de pulso pode não ser tão eficaz assim, principalmente se o indivíduo tem um dos limitantes da análise da oximetria de pulso, que é exatamente a perfusão alterada. Mas de qualquer maneira nós temos que tentar medir, né? Se a perfusão estiver muito alterada, é possível que nós não tenhamos uma curva de oximetria adequada. Então a observação da curva da pletismografia, né, clássica é muito importante para que a gente possa definir que aquela oxigenação da hemoglobina que ela é real, na verdade, né? Conferindo, por exemplo, a frequência do oxímetro de pulso com a frequência cardíaca. Existem outras causas para alteração dos níveis de consciência além da oxigenação, como por exemplo sepsis, como por exemplo aí um acidente vascular cerebral.
O C, na verdade, a pressão arterial, né, ela é muito importante, né? A pressão arterial sistólica, diastólica, observar se a pressão sistólica está próxima da diastólica ou ela está alargada, né, muito comum nos quadros de infecção grave, né? Uma evidência de uma perfusão reduzida normalmente é detectada com 3 sinais importantes. Primeiro, a perfusão cerebral reduzida acaba levando a alterações do estado mental. O indivíduo fica confuso. A alteração da função renal, da perfusão renal, leva a uma redução do débito urinário e, obviamente, a alteração da pele, né? Essa pele pode se encontrar quente e pegajosa, como no caso das fases hiperdinâmicas de choque séptico, né? Mas ela pode se encontrar já com a sua perfusão bastante alterada, na fase que nós chamamos de fase fria do choque séptico, ou mesmo com a perfusão já moteada, né? Uma perfusão muito alterada com presença de cianose de extremidades. A palpação dos pulsos centrais e periféricos são muito importantes, né? Existem doenças, por exemplo, como o aneurisma dissecante da aorta, que nós podemos suspeitar com a análise dos pulsos periféricos. A disfunção neurológica, né? O D, a orientação quanto à pessoa, o tempo e o lugar que ela está, se ela reconhece os familiares. Então, a confusão mental e a agitação psicomotora são disfunções neurológicas muito frequentes observadas aí. Após essa avaliação primária, após a detecção do problema principal aí, no caso específico, hipotensão arterial, no caso específico, aí, uma queda da saturação, uma disfunção respiratória, é óbvio que nós precisamos tomar medidas o mais rapidamente possíveis. O exame físico também é importante, é óbvio, né? O sistema respiratório, né? A ausculta respiratória, a presença de ruídos adventícios, a ausculta cardíaca, a observação da expansibilidade torácica, observar a confusão mental, como foi feito, né? Muitos indivíduos às vezes chegam em coma na emergência com temperatura, e aí a análise dos sinais meníngeos é muito importante para a gente estabelecer o diagnóstico de meningite ou de hemorragia subaracnoide. O sistema músculo-esquelético, a presença, por exemplo, de trombose venosa periférica é muito importante, né? A presença de lesões cutâneas, como por exemplo celulites e erisipela, pode nos levar aí, obviamente, a um diagnóstico mais detalhado. Sistema endócrino e hematológico, né? Normalmente os pacientes com plaquetopenia muito baixa costumam ter petequias ou podem ter hemorragias de conjuntivas, hemorragia digestiva, e o próprio sistema endócrino, né? Existem algumas coisas como sonolência excessiva, tal, que pode nos remeter a algumas situações como hipotireoidismo ou insuficiência adrenal. Bom, essa paciente recebe então um catéter de oxigênio com 2 litros por minuto, ela satura 92, é uma saturação baixa para essa fração expirada de oxigênio, e ela começa a ficar ansiosa e ligeiramente confusa, mostrando e denotando uma disfunção neuronal, começa a aparecer estertores bilaterais, que nesse momento é difícil você interpretar, quer dizer, pode ser decorrente até de reposição volêmica agressiva, ou pode ser decorrente de uma possível complicação, como se do desconforto respiratório. Seus juízos intestinais estão reduzidos, isso já é esperado, né? O abdômen está distendido e as suas extremidades estão quentes, né? Quais desses achados são os mais preocupantes, né? E que informação do prontuário poderia ser útil? Então, essa investigação inicial, alguém precisa lá pegar o prontuário do paciente e observar como é que eram os sinais vitais antes, o dia anterior ou horas anteriores. Como é que foi o equilíbrio hídrico dessa paciente? Ela vomitou muito, não vomitou, teve diarreia? Como é que era a concentração inspirada de oxigênio antes dela ficar taquipneica? Ela tomou seus medicamentos? Houve algum parâmetro invasivo, né, do ponto de vista de medida? Tudo isso é muito importante. Então, na investigação secundária também, nós temos que fazer uma revisão do prontuário e documentação. Mas é possível fazer isso sozinho? Não. Se você tiver com o paciente ainda internado, esse prontuário está ali disponível. Então você vai pedir que alguém vá até o prontuário e tente observar os registros médicos anteriores, né? Se eu tenho uma paciente que estava se recuperando bem de um pós-operatório, em que o seu médico titular passou a visita, estava tudo bem, de repente ela começa a desenvolver uma dispneia importante, nós vamos nos dirigir para outro diagnóstico,
né? Isso não é um quadro compatível com um quadro séptico. Documentar os eventos atuais, isso é muito importante. Após você examinar o paciente, você deixar isso registrado em prontuário para que seja consultado, e até por questões médico-legais, obviamente. Em relação aos exames laboratoriais, é muito tranquilo imaginar, né, que essa paciente vai precisar de uma série de exames laboratoriais. A grande maioria dessas disfunções, elas são diagnosticadas a partir de sinais e sintomas clínicos, mas elas precisam ser confirmadas através de testes laboratoriais. Então aqui, sem dúvida alguma, uma contagem sanguínea completa vai ser importante para nós observarmos a contagem de leucócitos, para nós observarmos a contagem de hemoglobina, para saber se ela precisa ser transfundida ou não, para nós detectarmos o nível de plaqueta, né, se tem plaquetopenia ou não. Um painel metabólico completo é muito importante. O que é painel metabólico completo, né? São basicamente, eu poderia juntar no painel metabólico completo um próprio estudo dos gases sanguíneos arteriais, que me daria aí o estado ácido-básico do indivíduo, ao mesmo tempo que me daria noções da oxigenação e da ventilação, né? A oxigenação através da análise da relação PaO2/FiO2 e a ventilação do ponto de vista da eliminação do gás carbônico, né? Esse perfil metabólico completo inclui a gasometria arterial e inclui outros exames, obviamente, né? Essa paciente precisa, como tem uma perfusão renal inadequada, obviamente, exames de ureia e de creatinina. Ela precisa um exame de glicemia, visto que é uma paciente diabética. Os seus eletrólitos precisam ser medidos, porque, na verdade, os distúrbios eletrolíticos têm poucos sinais e sintomas específicos. Eu preciso aí da dosagem laboratorial para poder corrigir ou não o distúrbio. Obviamente, essa paciente necessita de uma cultura de sangue, 2 amostras de hemocultura. Só gostaria de lembrar aos senhores que nós não devemos aqui retardar o início da antibiótico terapia, né? Antes, retardar em 2, 3 horas aí a antibioterapia, porque a cultura de sangue não está disponível. Então nós iniciamos o antibiótico o mais rápido possível, e cada vez mais rápido possível, porque nós temos com a administração precoce de antibióticos, ou dentro da primeira hora, nós temos uma redução de mortalidade, principalmente em pacientes hipotensos. Nesse caso específico aqui, talvez a ultrassonografia com Doppler das extremidades inferiores não seria o mais indicado nessa situação aqui, né? Porque, na verdade, nós não temos nenhuma evidência, né, que essa paciente tem alguma doença arterial ou venosa periférica. Então, os exames complementares aqui, como nós falamos, eles vão ser guiados pela história e pelo exame clínico. Você não vai pedir um perfil todo desse se a sua suspeita, por exemplo, é um quadro de embolia pulmonar ou se a sua suspeita é um quadro de edema agudo de pulmão. Você vai tentar, obviamente, dirigir os exames para esse fim, né? Então, os exames bioquímicos, hematológicos, culturas, radiografias, têm que ser guiados pela história e pelo exame físico. A gasometria arterial ela é fundamental nesse momento, ou venosa, né? Na verdade, quando eu colho uma gasometria venosa periférica, eu vou ter ideia da parte do equilíbrio ácido-básico. Eu não vou poder analisar a questão da oxigenação do indivíduo e nem da ventilação, né? Visto que essa gasometria é venosa. Mas muitas das vezes nós não conseguimos coletar a gasometria arterial, e a gasometria venosa pode nos ajudar, basicamente, a estabelecer o diagnóstico de acidose ou de acidemia. E, obviamente, o nível de lactato, né? O nível de lactato é muito importante. É muito provável que essa paciente precise, muito rapidamente, de 2 veias periféricas de grosso calibre para fazer a reposição volêmica inicial e, muito provavelmente, de começar a administrar drogas vasoconstrictoras se a pressão arterial não se recuperar aí com a introdução da reposição volêmica. E aí nós vamos fazer de uma maneira mais tranquila e mais controlada, de preferência baseada em ultrassonografia venosa, o posicionamento de um catéter venoso central. E o nível de lactato. O lactato é muito importante. Então, a acidose metabólica é um indicador importante de doença grave. Os senhores viram aqui que a frequência respiratória elevada, a taquipneia e a acidose metabólica são os maiores indicadores de doença grave, né? Então, isso é importante que se lembre, que
frequência respiratória aumentada, acompanhado ou não de acidemia metabólica e acidemia lática, principalmente, está associado à gravidade. Então vejam aqui, né, rapidamente alguém foi consultar o prontuário dessa paciente e observou que algumas horas atrás ela tinha um exame prévio praticamente normal, né? O que chamava atenção aqui que ela tinha um abdômen já distendido, as suas extremidades estavam quentes, e por isso que ela foi levada aí para tomografia de abdômen, né? E aí, logo que você examina a paciente, você vê que há uma piora progressiva nos sinais vitais. Cai a pressão arterial, sobe a frequência cardíaca, a taquipneia se estabelece, a temperatura sobe, né? Ela começa agora a saturar, né, mesmo com oxigênio, o número de leucócitos sobe, a ureia e creatinina sobem, porque obviamente aqui essa paciente começa a ter hipoperfusão renal, e a gasometria arterial mostra claramente aí uma acidemia metabólica, né? Nós não temos aqui o nível do bicarbonato, mas nós temos um nível de um pH de 7,3, portanto uma acidemia, né? E uma PaCO2 de 30 milímetros de mercúrio, uma paciente que se encontra hiperventilando. E vejam, senhores, que a PaO2 sai em 65, né? 65 com uma fração expirada em torno de 30 a 40 já demonstra um certo grau de insuficiência respiratória hipoxêmica. E agora? Bom, e agora, obviamente, nós já começamos lá antes, como falamos, nós temos que garantir a segurança fisiológica do indivíduo, mesmo antes de chegar aos exames laboratoriais. Nós temos que obviamente, suprir oxigênio. Se o catéter de oxigênio não for suficiente, o objetivo aqui é nós temos uma saturação entre 92% a 97%. Nós vamos utilizar algum daqueles dispositivos que os senhores já tiveram em aulas pregressas, né? Que é o sentido de dispositivos de alto fluxo e alta fração expirada. Provavelmente ela vai precisar, obviamente, de um acesso intravenoso periférico e posteriormente de um acesso venoso central, e o suporte circulatório, né, que não pode ser retardado. Né? Mesmo na ausência de uma veia central, nós podemos, por um curto período de tempo, desde que a noradrenalina esteja adequadamente diluída, nós podemos trabalhar, portanto, com a utilização de adrenalina em infusão contínua, mesmo em veia periférica. Por um curto período de tempo, depois nós vamos passar isso para o acesso venoso central. Determinar a reserva fisiológica da paciente. Normalmente nós fazemos isso através da reposição de fluidos, observando a resposta fisiológica e avaliar as possibilidades de diagnóstico e tratamento. Veja, aqui, na verdade, o tratamento preconizado já foi feito, né, que foi a drenagem do abscesso. Se eu tivesse uma situação em que esse abscesso não estava drenado, obviamente que eu deveria tentar melhorar a paciente de uma maneira bem rápida e rapidamente indicar o procedimento cirúrgico ou o procedimento percutâneo, né? Aqui nós já tínhamos a drenagem cirúrgica, a drenagem percutânea do abscesso, e resta a nós, então, antibiótico terapia precoce e rápida, em doses plenas endovenosa para aquela situação específica, de uma infecção provavelmente com certeza hospitalar, e as medidas de suporte para manter a sua pressão arterial e o seu equilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio. Nós temos que refinar o tratamento. E refinar o tratamento, obviamente, necessita que essa paciente seja rapidamente transportada para a terapia intensiva. Né? Nós podemos fazer uma estabilização da paciente na sala cirúrgica, mas alguém já faz esse contato com a terapia intensiva. Por quê? Porque quanto mais tempo essa paciente permanecer na emergência, mais aquele grupo da emergência vai ficar ligado nessa paciente. Muitos outros doentes que estão precisando de um suporte mais intensivo, né, na hora da emergência, vão ficar desassistidos. Né? Então, tendo leito na terapia intensiva, é assim que ela estabiliza, né? E nós vamos transportar essa paciente, obviamente, numa maca com uma bomba de infusão, com oxigênio, não vamos vamos transportá-la com bastante segurança. É muito importante que ela seja transportada. Vamos avaliar a resposta ao tratamento ainda na sala de emergência, fornecer apoio ao sistema de órgãos. Imaginem que ela na sala de emergência começa a desaturar, né? Começa a entrar em insuficiência respiratória franca, nós temos que intubar essa paciente ainda na sala de emergência, estabilizá-la e transportá-la à terapia intensiva já intubada em assistência ventilatória. E é óbvio que o melhor tratamento para essa paciente em questão é a unidade de terapia intensiva.
solicitar um aconselhamento, conversar com o cirurgião, conversar com as pessoas envolvidas e com os familiares. É muito importante chamar os familiares, explicar a gravidade, colocar os familiares a par dessa situação, para que eles, junto conosco, possam nos ajudar a dar o melhor tratamento possível, né? E essa conversa é muito importante. A relação médico-paciente aí é muito importante. Então, os pontos chaves da minha apresentação foram identificar precocemente os pacientes sob risco de morte. Vocês sabem aí que existem 2 sinais clássicos de doença grave, que é a taquipneia e a acidemia metabólica. Utilizar o método DIRECT, né, que é muito importante, sempre observar isso aos ciclos, né? Nunca abandonar a paciente à própria sorte, né? Melhorar a avaliação e o cuidado do paciente grave. Então, primeiro eu estabilizo o paciente, depois eu determino o diagnóstico e depois eu vou fazer o tratamento definitivo. Nesse meio tempo, obviamente, eu tenho que fazer o suporte ao paciente, né? Eu não posso demorar, deixar essa paciente hipotensa, ou não repor droga, ao não repor volume, não repor droga. Eu não posso demorar com a antibiótico terapia, porque aqui é fundamental para a sobrevida da paciente. Obter uma história detalhada e monitorar a resposta ao tratamento administrado, isso é muito importante. Isso só pode ser feito com qualidade depois que eu estabilizei o doente na terapia intensiva. E na terapia intensiva, o médico intensivista vai tomar algumas outras decisões. Se não foi possível fazer o acesso venoso central na sala de emergência, nós fazemos na terapia intensiva dirigido aí com ultrassonografia. Nós vamos ter a possibilidade de colocar nessa paciente um catéter arterial invasivo, né, porque a pressão arterial não invasiva aí, ela não representa uma medida fidedigna, então nós vamos ter que ter a nossa pressão arterial batimento a batimento. Nós teremos outras possibilidades aí de exames de beira de leito, como a ultrassonografia pulmonar, a ultrassonografia cardíaca, realizada pelo próprio médico intensivista, no sentido de refinar esse tratamento, né? E, obviamente, ter sempre em contato o médico, que é o médico que foi o responsável pelo procedimento cirúrgico, e discutir tudo isso em equipe com o envolvimento dos familiares. Eu encerro, então, por aqui a minha apresentação, né? Eu encerro por aqui a minha apresentação. E fico muito feliz que a gente possa continuar aí nesse momento, né, que a gente continua aí nesse momento em que a gente continua aí nessa fase de afastamento, né, em que a gente consiga, né, chegar aos nossos objetivos, que é tentar dar uma formação melhor para vocês, né, mesmo à distância, né. Eu acho que a gente vai conseguir isso e espero que em breve esse pesadelo termine.